Fala Headbangers! A banda de agosto aqui do United by Metal é uma das bandas mais fodas de Manaus, é a Evil Syndicate. E aí galera, apresentem-se aí pra quem tá assistindo vocês aí do canal. Marcelo Imbrese, baixista da Evil Syndicate. Miguel Feitosa, vocal. Marlon Lacerda, guitarra. Contem um pouco aí sobre a trajetória de vocês, né, e como que era ali aquele período onde ainda tinha o Eric Moreira, né, no vocal, né. Você já tem aqui mais de 15 anos. Faz mais de 15 anos, né? Um pouco mais de 15 anos, mas a gente começou aí no final dos anos 90, no final de 98, começo de 99, a gente era estudante ainda na escola técnica e foi lá que conheci o Eric e outros integrantes que não estão entre nós no momento, estão fazendo outras coisas, estão até em outras bandas. Foi lá que a gente começou toda a ideia, o trabalho de começar a Evil Syndicate e o Eric era o vocal, né? Que ele passou com a gente até 2004, quando ele foi substituído por mim, que era só baixista e back vocal. Como é que foi essa transição de uma função para ser só o frontman da banda mesmo? Pois é, o Eric estava no momento que ele estava se dedicando mais à família, e como eu fazia os backs da banda, e também tocava contrabaixo, eu conhecia a letra, eu só não sabia fazer como ele cantava, né? Eu tinha um vocal mais cultural, o Eric tinha um vocal mais chamado de scream, né? Mais thrash metal, né? E o meu vocal era um pouco mais escroto, mais death metal. Então foi assim que a gente voltou a continuar o trabalho da Evil Syndicate e foi o momento que o Eric saiu e fui ficando na banda e virei baixo vocal e consequentemente, depois de um período que a gente incluiu o Diego à banda, depois de um tributo que a gente fez ao Sono, que a gente gostou muito da participação que ele fez e a gente incluiu ele na banda e a gente também gostou dessa configuração em que eu fiquei só nos vocais. Na época que ele virou vocalista, a gente estava fazendo o nosso primeiro registro, né? Aí esse registro a gente teve inúmeros problemas com a gravação da bateria, aí o processo ficou meio longo, e aí durante esse período aí o Eric saiu, né? A gente ficou com mais problema ainda, né? Aí pra não ter que escolher outra pessoa e tal, e eu via que ele fazia os backs, eu via que tinha potência, o vocal e tal, aí eu digo, pô, ele sabia as letras, eu digo, vai gravar, velho. Mas eu acho que até pro estilo da banda, eu acho que até que coube mais, eu acho que, entendeu? Vocês queriam já uma pegada assim mais death mesmo? Assim, a gente nunca limita muito o trabalho da banda, entendeu? Então, por exemplo, se a gente tem hoje uma cara que é mais um estilo, por exemplo, foi uma coisa mesmo bem natural, né? Porque, por exemplo, a gente tem muitas influências, né, assim, dentro do heavy metal, né? E a gente não tem preconceito também com vertentes do heavy metal, entendeu? Então a gente gosta muito de heavy metal, a gente gosta de death metal, a gente gosta de thrash metal, Black né? metal, De black metal. Então, eu acho que isso reflete um pouquinho lá nas músicas lá. Mas assim, se eu fosse falar, eu acho que a banda é essencialmente thrash death metal. Entendi. E desse registro que vocês fizeram, quais foram as primeiras músicas? Existe alguma música que vocês tocam até hoje, desses primeiros registros que vocês fizeram? Existe, cara. O primeiro registro foi o dessa época, que o Miguel virou vocalista, que foi o Split. Saiu em Split CD, né? Com o pessoal lá do Abuso Verbal, lá do Paraná. A gente tava com o material pronto e aí o Tony fez um intercâmbio aí com a galera lá do Abuso Verbal, os caras são gente fina pra caralho, tava com um disco também no forno lá. E pra cortar custo e pra melhorar a logística pra todo mundo, a gente dividiu o CD, né, com eles. Que foi o Sindicato da Tortura, que é um disco bem root mesmo, né? Bem, em termos de produção, ele não é lá aquela coisa, mas ele reflete aquela época, né? Naquele momento. Trabalhando e mesmo que a produção não seja das melhores, e não é, mas ele mostra ali a essência da banda, ali, a gente já tinha umas coisas ali, tinham elementos ali que já... Que a gente é mesmo. Que a gente explora até hoje, por exemplo. Né? Ele foi lançado em 2009. Que tinha música At War If Evil, Que a gente toca até hoje. World Dead, Hackathon e Black Orange. Beleza. Como é que funciona, o que vocês podem falar do processo de composição de vocês? Como é que ele é criado? Geralmente vocês criam, por exemplo, primeiro a música, depois a letra, alguma coisa assim? A letra, que a gente tem um letrista, né, o Rafael, que era nosso ex-baterista, e também o Bratner, que é baterista, porque é bem comum do baterista ser um cara super agressivo, né? Porque eu acho que é aquela energia que o baterista tem, né, cara? Então, para eles expressar aquela energia em letras também, fica muito massa, né, cara? O cara ter aquela letra forte e a bateria pesada. Não é o suficiente, né, pra expressar não. Tanto é que a fúria, né, cara? Tanto é que o nosso principal letrista é o nosso ex-batera. É o nosso ex-batera. Que saiu
ele saiu, o Rafael, ele saiu durante esse processo de gravação desse primeiro trabalho que foi o Split CD. Aí, então, ele continua escrevendo letra até hoje pra gente, então, entendeu? Então ele é um membro também. A gente só faz conversar com ele, dizer mais ou menos qual é a ideia. Tem coisa que ele manda também espontaneamente. Eu acho que ele já chega com a letra pra aqui, cara. Aquela porra pesada mesmo, entendeu? E aí vocês trabalham a partir do instrumental, né? Instrumental, aí a gente, geralmente eu faço umas coisas em casa, né? Eu vou muito lá com ele também. A gente se reúne assim, às vezes só eu e ele, por exemplo. Muitas vezes. Eu tenho um riff aqui e a gente fica trabalhando ali em cima. Eu tenho ideia de riffs também, já fico pensando outras coisas em casa, eu chego pra ele, já levo algo meu, a gente soma com o dele, a gente faz aquele processo, corta, coloca, é isso aqui que a gente quer, isso aqui é bom, isso aqui tem a ver com a gente soma nossas influências com a nossa ideia também, do que a gente quer de metal para nossas músicas. Entendi. E o Marcelo Imbrizzi, né? Você é o membro mais recente, né? Entrar na banda. Como tem sido a experiência de tocar com a Evil Syndicate? Primeiro, sobre a Evil Syndicate, eu já acompanhei há muito tempo, né? E teve uma época que eu fiquei um pouco fora do cenário, né? Que foi a época que minha filha nasceu e eu tive que cuidar mais de família. Aí depois eu retornei observando vários shows, né? E fui assistir um dos shows da Evil, né? Sempre acompanhei e foi uma honra ter recebido assim o convite, né? Na verdade não foi bem um convite, foi um colega nosso que falou que ia surgir a vaga, e eu comecei a conversar com o Marlon e tal, e aí fluiu, naturalmente, a gente pegou as músicas e tal, e tô aí, somando, né, fazendo som, e quero agradecer por eles terem me acolhido e tal, foi muito do caralho, os fãs da Evil Syndicate, o pessoal que curte o som da Evil Syndicate também, deu uma energia do caralho na minha estreia, assim, foi muito bom, e tamo aí, né, cara, fazer um trabalho excelente. Quando a gente vai assim no shows, né, a gente percebe que quando vocês entram no palco, geralmente a galera que tá meio afastada ali chega junto, né, cara? O que vocês têm a falar sobre o público de Manaus e a recepção deles em relação ao trabalho de vocês? Bom, o público ele já corresponde, já tem aquele respeito pelo nosso trabalho, né? Porque nós somos uma banda séria mesmo. A gente faz esses corres há muito tempo, então isso tudo, né? Tudo que a gente vem fazendo, tudo que a gente vem produzindo, isso aí vai agregando valor à banda, respeito e amizade que também a gente tem de outras bandas que também acompanham nosso trabalho. Então quando a gente sobe no palco, normalmente o público que estava lá fora tomando a cerveja, batendo papo, ele já diz lá, aí cara, a gente vai estar lá dentro quando vocês começarem a tocar o primeiro riff, a gente vai estar lá. Aí acontece isso todas as vezes. Até os produtores já sabem, cara, vamos botar o Evil aí entre as primeiras, segunda banda. Ou então se querem segurar o público também, eles põem a gente por último. Já utiliza de estratégia, né? Vamos deixar o Evil que os caras esperam. Então a gente está lá, porque a gente é real, entendeu? A gente tem a responsabilidade e a maturidade do que eles, sabe, respeitam a gente pelo trabalho que a gente tem feito, e digamos, é uma resposta dos caras pelo que a gente tem feito. Eu acho que também é porque a gente nunca deixou de tocar também, né? A gente sempre teve a nativa, né? Então, porra, a gente tocou em tudo quanto é lugar aqui em Manaus, né? Dos mais simples aos mais organizados, por exemplo, assim. Então eu acho que esse reconhecimento, né, a galera cantar as músicas, acho que é porque, pô, os discos estão aí, né, o pessoal compra e tem clipe no YouTube, ou seja, então a galera já acompanha e tal, aí a resposta é natural, entendeu? Mas eu acho que é muito porque a gente foi um raçudo mesmo e tocou em tudo quanto foi festival, em show por aí onde chamava a gente tava. Volto a falar, a gente nunca foi preconceituoso com lugar, ou com a estrutura, ou com esse ou aquele produtor. E o público entende isso, né? Eu acho assim, cara, a gente não coloca nada acima da nossa música, entendeu? Né? Dificuldades, distância. A gente sabe, por exemplo, que hoje, pra gente ter um show que a gente consiga mostrar nossas músicas de qualidade, a gente precisa de um mínimo de uma estrutura, né? Mas a gente ainda faz muitas concessões, entendeu? Porque a gente gosta de tocar, a gente vai onde o pessoal tá. A gente sabe que muitas vezes o lance é underground mesmo, né? Tem produtor que está começando, tem banda mesmo que está começando a fazer seu próprio show, mas a gente vai lá de não, vamos lá. A gente faz, entendeu? Isso é muito legal. Digamos, a gente toca aí e os undergrounds conhecem a gente, velho. Os guerreiros mesmo sabem que nos melhores palcos ou nos mais simples a gente tá lá, cara. A gente tá lá. É isso aí, isso é bacana demais. A gente tocou em tudo quanto a gente for de lugar, cara. Se eu for te enumerar aí, quadra de colégio, caverna, Jardim,
Tulipa lá, até no Porão a gente já tocou, que a gente Até foi no ajudar Porão. a Necroche lá a viajar pro VAC na época lá. A gente tocou no Fundo, tocou em Cesta Cultural da UFAM, quadra do PMDB, Escolas. DCE da UFAM, escolas de ensino médio. A gente já desceu a lenha aí. Tem história, né? Tem chão, né? Aniversário, a gente já tocou em aniversário de amigo Aniversário, nosso. Caramba. Metal, cara. Chegava lá e tocava nossas músicas, entendeu? Eu acho que é por causa disso também, cara. E a resposta também do público. Tem uma coisa que eu até esqueci de comentar. Eu acho que a resposta do público também vem daí. É que, cara, não que nós sejamos os primeiros a fazer isso aqui. Porque tinha, né? A Gloriopra já executavam as músicas, né, autorais, já fazia um show assim, tipo 80% autoral. A Mortifice também, né? Sim. E a Wicked Funeral também. Ou seja, se eu esquecer de alguma, me desculpe, mas a gente vai ficando velho e a memória vai... Mas assim, pô, a gente sempre impôs isso. Não, a gente vai tocar nossas músicas. Nossas músicas. Às vezes, Se der tempo, no final a gente faz um cover que a gente gosta, mas é prioridade das nossas músicas. Então, o público já... no começo, assim, a galera já chegava e perguntava, pô, vai ter Slayer? vai ter venda. Aí eu vai vi ter lá soda, pro cara assim e falei, não, cara, não vai ter não. não. Entendeu? Pô, e o cara... Mas depois ele entendia, né, cara? depois ele curtia lá embaixo, Curtia. entendeu? Então é isso, hoje em dia ninguém pergunta se vai ter cover. Não pergunta Ele não. já pergunta se vai ter aquela música, aquela do Pois clipe, é. aquela não sei o quê. Então eu acho que é um pouco da coragem também de tu Quebrar os paradigmas. quebrar o padrão ali. Eu acho que vem muito disso também. Beleza, isso é legal. Falando sobre as bandas, vocês acham que entre as bandas existe mais amizade ou competição entre elas? Em relação ao meu pensamento, eu não vejo competição entre bandas. Algumas pessoas têm uma besteirinha de ter algum problema com um ex-integrante que foi para uma banda, aí a banda tá tocando bem, mas em relação a gente não, a gente tem amizade com as bandas, tem respeito e também é respeitado por maioria das bandas. Pelo menos que a gente conhece, entre a gente não tem problema. Inclusive a gente tem amizade pelas pessoas como a Infection, a Necroche, A glaucoma, Glaucoma, Tá brutal. voltando aí agora, glaucoma, né, cara? eu gosto pra caramba do pessoal da Hipnose, entendeu? A banda é do caralho, eu gosto de ver as apresentações das bandas. E é isso aí, cara. Eu acho que esse E tem outros estilos também, mano. O pessoal do rock, né? Que, digamos, a gente quase não toca junto, mas a gente já toca muito, né? O pessoal O pessoal do rock and roll, do rock and roll, do a gente alternativo. tem amizade, a gente se respeita, apesar de não tocar no mesmo palco, porque eu acho que talvez pelas diferenças só de estilo, mas também no metal, no rock and roll, tem bandas underground que merecem bastante nosso respeito. O pessoal da Antiga Roll, o pessoal da Demônios. Infâmia, Demônios. Então fica na amizade mesmo, né, cara? Se alguém não é amigo da gente, não chegou e não falou. Eu só tenho um problema com o pessoal da Infest, porque eles estão pra me matar. Toda Eles vez que bebem eu vou muito. lá na casa deles, bicho, eu saio de lá destruído. Eles bebem muito. É, Os irmãos cara de pau. São químicos, eles não são metal, mas não, cara. Os caras são químicos. Alquimistas, né? São químicos. Bom, como vocês falaram, né, cara, vocês já participaram de trocentos festivais aí, né? O que vocês acham, assim, sobre a questão da produção, das pessoas que fazem os eventos, os produtores, né? Vocês acham que falta alguma coisa assim? Uma coisa que você acha que deveria ser, tipo, um toque que poderia ser consertado? Cara, eu não sei, eu acho que faz parte da postura da banda já, né? Em diversas vezes a gente não costuma reclamar muito de muita coisa não, entendeu? A gente nunca reclamou do público, porque se deu pouco, se deu muito. Acho que talvez por sempre o show da gente ter dado bastante gente, né? A gente faz as coisas funcionando. E sempre funciona. Funcionam e a gente não tem que Então, reclamar a gente não, tem cara. que assim. reclamar, né, cara? Entendeu? A gente só pensa em melhorar o nosso trabalho, entendeu? Nosso trabalho. A gente Né? tem que melhorar o nosso A trabalho. gente acredita Sempre. que melhorando o nosso trabalho, melhorando As a produção do outras coisas, disco, sabe? Produtores melhores vão procurar, shows melhores vão aparecer, com estrutura melhor, então acho que não tem nada que reclamar não de ninguém. Bom, vocês têm um registro mais recente, né, o Shadows of Insanity, né? O que vocês podem falar sobre esse registro de vocês e a capa dele, cara? É uma capa bem bacana e me lembrou, assim, algumas capas do Creator, né? Quem foi o responsável por essa arte da capa? Essa capa, ela teve a concepção, né, de um artista lá do Rio Grande do Sul, o Diego G2, né? Eu pesquisando pela internet, encontrei com ele, encontrei a página dele e a gente gostou pra caramba do trabalho e a gente passou uns meses desenvolvendo a capa e tal. Foi muito legal, cara, a repercussão dessa capa, porque até hoje a gente recebe elogios, né? Porque ela saiu um pouquinho daquele tradicional, né? Que tu via as bandas de
Tu pegar uma banda de thrash de qualquer Uma lugar, tu vê explosão, aquela capa com explosão e vermelha. Assim. Ou laranja. Ou seja, amarelo. porra, foda, né? Aí o cara olha assim e ele nem... Ele, porra, deve ser mais uma banda de thrash, né? Aí a gente queria algo mais sombrio, né? Tem mais e a ver com moderno, o que ele né? escreve, com o nosso... Com a nossa estética musical, nossa estética né? musical. E tem sido legal, cara, assim, eu acho que aquela capa, ela carimbou bem, assim, o estilo da banda, a estética e o clima, assim, do show, né? E sobre as músicas, sobre o trabalho mesmo? Esse disco ele foi lançado ele foi gravado no finalzinho de 2012 e entrou por 2013, né? E aí a gente ficou com ele engavetado por um período, mas no final de 2013 a gente fez o esforcinho e lançou, né? De forma totalmente independente. E a gente lançou lá no Nativos, cara, foi legal pra caramba. A gente lançou no dia 2 de novembro de 2013, lá no Nativos, e lotou. E a gente fez um show bom pra caralho, né? Esse CD tem 5 músicas, né? Tem Slaves of War, a música título, que é Shadows of Insanity, tem a Abyssus Abyssum Invocate, aí tem Skull and Bones e Destructor Ego, né? Slaves of War tinha um clipe já antes, né? Antes da gente botar ela no disco, ela já tinha um clipezinho legal, um promo. Aí depois que saiu o disco, a gente fez um clipe pra divulgar a música de trabalho lá, que era Skull and Bones, né? Pô, aí esse disco saiu em várias resenhas aí, né, cara? Ainda tem muito lugar ainda pra sair resenha, entrevista que a gente já fez, que tá esperando sair. Mas saiu, as críticas sempre foram boas, né, cara? Saiu na Hell Divine, saiu na Rock Meeting, né? Saiu até na Road Crew também. Saiu em muitos zines, né? E-zines, esses dá uma força esses blogs aí, feroz, e blogs de tá bom. fora, cara. A gente saiu em alguns blogs por aí pela Europa, né? Estados Unidos também, México. A gente recebeu uma carta de um fã à mão, assim, do México, né? Eu cheguei em casa, aí minha mulher chegou e falou, olha aqui, chegou um negócio aqui do México pra ti. Aí eu, pô, era um fã lá de Sinaloa, cara. Gratificante pra caramba, né, cara? Pô, porque ele tinha conseguido o disco lá já, né? Na Alemanha também, se eu não me engano, na Rússia. alguma coisa Chegou. A gente divulgou bastante ele, entendeu? A gente recebeu até algumas propostas de distribuição dele. Inclusive a gente fechou com uma, né, que foi a Paragon Records, lá em Nova York. Aí a gente mandou os discos pra lá, fechou um contratozinho de venda dos discos. E surgiram outras, mas a gente achou melhor não, porque os contratos não eram tão justos. Aí a gente preferiu estar distribuindo de forma independente, né? Mas para um EP, a gente foi longe demais, entendeu? E assim, do público, vocês conseguem perceber assim, qual é a música que os caras mais pedem, que o público mais gostou? Cara, é uma coisa confusa, É. porque cada um tem um gosto diferente. Ó. Não tem aquela música que a gente diz assim, não, cara, o cara gosta mais dessa daqui, vamos tocar ela primeiro. Não tem. Simplesmente quando é uma música como Destructor Ego, o pessoal pede pra tocar, pô. A gente pensa assim, pô, uma música Só que diferente demais. É uma música longa, então às vezes tu tá no festival é meia hora. Então não tem como tu colocar num festival que tu vai ter meia hora, numa música que tem 7 minutos, 6, 7 minutos. Então geralmente ela fica meio de fora. Então quando a gente tem um show, ou que é só nosso, ou que o cara deu 1 hora, a gente toca. Então os caras, pô, vocês não tocam, tocar naquela música, mano. Vai ser bacana, né, cara? Assim, a gente gosta de todas as músicas, entendeu? Retorno, né? Mas é claro que tem umas que funcionam mais ao vivo, tem outras que não. Mas enfim, Ela é um pouco mais exótica. a gente assim, gosta de todas, né, velho? Ela é um pouco mais exótica, assim, tem um obscuro diferente das outras, Das que é mais outras, né? porrada. Toda música carrega um pouco do obscuro, a gente gosta disso aí, mas ela é um trabalho diferente e as pessoas gostam assim, também. Mas, Entenderam, acham, ou não, sei lá, eles não entenderam os outros, gostaram mais dela. Mas a música funciona. carrega uma energia, É uma assim, energia, um muito, impacto, né, cara? muito furiosa, assim, logo de É muito frenético, né? ela Então tem assim, tem Tem música que é bem público diferente. frenética, tem música que ela é mais obscura, Mas de maneira geral, enigmática. de maneira geral, o trabalho todo caiu. Funciona, né, cara, pra galera. funciona Funciona. demais ao vivo. Assim. A gente faz música, cara, pensando no ao vivo. A gente pode dizer que a gente faz música mesmo pro cara curtir lá embaixo, entendeu? Porque a gente não faz música pra demonstrar técnica, ou mostrar que tu é fã mesmo do determinado bando e tal. Eu acho que assim, que o cara vai pro show, ele quer se divertir, né, velho? Sim, claro. Ele quer balançar a cabeça, quer entrar na roda, quer tomar uma cervejinha. E a gente faz música pro cara
pra roda lá mesmo, né? Até Não cabeça. tem muita frescura não. Tem As nossas momento. músicas, cara, elas são realmente root. Elas não são muito polidas, né? Como se fosse assim, né? Então é porrada, cara. É pro show, é pra se divertir, pra entrar na roda e... É isso aí. Bom, deixa eu falar assim, a gente tem um quadro que se chama Metal Relics, que a gente fala sobre álbuns de várias bandas assim que não precisam ser necessariamente clássicos, mas são álbuns que a gente sabe que tem uma relevância, uma importância pra música, né? Eu sei que é difícil, a gente também quando vai fazer o canal sempre tem uma discussão entre os membros. Queria que vocês, cada um, citassem um álbum que vocês acham que é importante, teve importância pra música e obviamente pra vocês foi fundamental, assim, não, pra da música, assim, pra influência de vocês, da música de vocês. Porra, é difícil pra caralho essa pergunta, porque como tu já viu, a banda tem... Né? Eu não escuto só heavy, eu não escuto só thrash, eu não escuto só death, nem black, enfim. Cara, mas assim, se eu fosse falar assim, que ajudou um pouco a... Acho que o Morbid Angel. Cara, eu gosto muito do Heretic, Né? né? Porque o Heretic, ele é muito diferente, né, cara? Ele é exótico, ele é enigmático, né? A gente sempre flertou com essa parada, né? Do enigmático, do que é sombrio. Eu gosto de todos os discos do Morbid Angel, né? Mas o Heretic, quando eu escutei o Heretic, assim, eu achei... Foda. Foi meio invocado o negócio. E tu, Miguel? Também, Erect, sempre quando perguntam pra mim, às vezes tinha até uma enquete nas redes sociais E não perguntavam. é muito eu fui falado, ver né? Ele não é Não, tão, também. né? Ele não é muito... O Altars of Madness também, o Divine Intervention do Slayer também, eu acho Foda, né? destruidor, tem muito a fúria e também a técnica, né? técnica e o lado obscuro das letras, daquela 213 é algo de arrepiar também, foda, né, cara? né? Fora as músicas mais porradas que tem naquele disco, aquele disco é um disco perfeito, né, cara? Salt of Heaven também, do Slayer também, acho muito... A gente ia passar a noite aqui, né? Eu tô fosse falar, percebendo né, já, cara? deixa eu passar aqui pro Marcelo. Eu Você falei tá que era 5 horas, difícil, né? tu consegue? Olha, cara, falar de um álbum apenas é muito complicado, mas eu posso falar os que mudaram a minha maneira de ver música, tanto música de estilo, quanto no geral e quanto modo de viver, né? Pra mim, o Rain Blood do Slayer é um álbum muito foda, cara. E Works of Carnage do Crisium, que é, porra, banda Brasil, cara, muito Foda foda, também, eu acho do caralho. E uma banda assim que, da maneira técnica, assim, eu acho o Awake do Dream Theater um álbum sensacional. Ninguém consegue falar uma, cara. Ninguém consegue, cara. A gente ia Antes falar- do fim também, do Assault Do Band. Assault. Porra, da sua banda. Quem não escutasse aí, quem não tiver, ele tem também. Você tem muito disso, cara. O Arise, Sepultura, Vinif, Bennett the Remain, sei lá. esquizofrenia, terrível. Bom, pra finalizar, o que vocês podem falar aí pro público? Deem a mensagem de vocês, falem sobre os próximos eventos, próximo trabalho, alguma coisa assim. Fiquem com o espaço aí. A gente tá no momento que a gente tá pré-produzindo o novo disco, né? Então a gente tá compondo, então a gente tá um pouco distante dos shows, né? Então não tem previsão pra show agora próximo, né? A gente tava correndo um pouquinho pra ver se lançava logo ele, mas a gente decidiu dar uma pisada no freio e fazer tudo com mais calma e tal. Mas esse é o momento que a gente tá, né? A gente tem a previsão de gravar aí o próximo disco. A gente vai gravar uns clipes também, até de músicas que vão estar no disco. Antes do disco sair, a gente vai lançar uns clipes, né? E é isso aí, cara. Então, continuar a divulgação. E estamos nesse período aí que a gente tá meio off, né? Só pra compor e tal. Tem alguma previsão de quando vai sair? Cara, a gente... Só pro ano que vem. Final do ano que vem, talvez. No Né? final desse ano ou começo do ano que vem. Bom, então é isso, galera. Essa daqui foi a moçada, a trupe aí da Evil Syndicate. Espero que vocês tenham gostado aí. Assine o canal e apoie metal. Apoio metal, Esperem um novo disco. espero um novo disco, sigam a banda no Nas Facebook, redes sociais. nas redes sociais. É isso aí, valeu! Valeu, Headbangers.